Muito bem-vindo, pastor Débora. Deus abençoe muito vocês. Um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo com os nossos missionários e hoje conhecer um pouquinho mais de vocês. Olá, Emma. Boa noite. Muito bom poder participar desse tempo de conversa, compartilhar um pouco do trabalho missionário aqui na Itália. Tá nos ouvindo bem? Tá nos ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, quero saber se os nossos ouvintes aí, dá um joinha aí, tá saindo certinho, estamos nos ouvindo. Quem está aí nos assistindo, muito obrigado pela presença de vocês. Aqui já temos várias pessoas, aí já os coraçãozinhos já estão subindo, o Renan, a Célia, também o Leandro, tem muita gente aqui já nos assistindo. Que bom estar aqui com vocês. Então, vocês estão nos assistindo, estão nos ouvindo bem, né? Então, vamos lá. Sim, agora sim. Joia, então tá bom. Ó, nós temos uma série de bate-papo com missionários e nós gostaríamos de conhecer esse casal bonito, lindo, novo, recente no campo também, né? Vocês poderiam se apresentar, eu já falei que vocês têm duas filhinhas, mas vocês podem falar um pouquinho mais quem é o pastor, o reverendo Daniel, quem é a Débora. Nós queremos conhecer como são os nossos missionários, quem são esses missionários que estão atuando na linha de frente, enquanto a igreja também está aqui sendo parceira de vocês. Olá, fratello Sérgio, que ha escrito no chat. Buonasera. Rebeca e Leandro, estamos vendo aqui também. A gente já vai interagindo com os nossos amigos que estão aí também. E já nos Buonasera, eu sei o que é. Boa noite. É alguma coisa. Isso. Então, eu sou um paraibano nascido em São Paulo, porque, na verdade, passei a maior parte da minha vida na Paraíba, em João Pessoa, lá que nós nos conhecemos, nos casamos, nasceram as nossas filhas. Eu, na verdade, sou nascido na cidade de Osasco, mas, como disse, passei a maior parte da vida em João Pessoa. Minha conversão não teve uma experiência muito específica, pela graça do Senhor. Eu cresci no lar evangélico e desde a infância fui levado pelos meus pais à igreja, uma igreja inclusive presbiteriana, e pela graça do Senhor também não tive experiência de me afastar do evangelho. Então, desde da minha infância até os dias de hoje, temos servido ao Senhor. Então, acredito que a Débora Você é a segunda geração de cristãos da sua família ou seus avós já foram? Eu já sou a terceira geração. Meus avós, por parte de pai, já eram cristãos. Meu avô, inclusive, porque é muito interessante, né? Eu sou filho de um pai paraibano, meu pai é sertanejo e casado com uma mãe de família italiana. Então, essa é a mistura que eu vi. E o Eu acho meu que você avô... já está até adiantando a minha pergunta, por que vocês quiseram ir para a Itália. Mas que bom saber, você então já tem os seus, na sua ancestralidade também, italianos, né? Isso. Esse sobrenome Bovo, ele é italiano. Por isso, inclusive, que a gente adotou ele como sendo o sobrenome, o nome do nosso projeto e também é o nome que a gente usa. E aí, o meu avô, ele, mesmo sendo leigo, meu avô era praticamente analfabeto, mas lá no sertão da Paraíba, ele inclusive plantou igreja. E criou todos os filhos do Evangelho, e temos já uma geração de netos também que servindo ao Senhor. E eu tive um privilégio, só que minha família é de origem paterna, né, como eu disse, de origem batista. E eu lembro que quando teve a minha ordenação ao ministério pastoral, há quase 11 anos, a minha avó, já idosa, hoje já está com o Senhor, ela disse que fazia questão de estar presente.
já que eu era o primeiro neto de mais de 40 netos do meu avô que seria pastor. E aí ela Olha, disse que não posso perder isso porque isso é muito importante para nossa família. que E eu alegria. brinquei com ela dizendo assim, poxa, avó, mas que decepção, né? O único neto pastor não ser batista, ser presbiteriano. E aí ela disse assim, com toda aquela sabedoria dela, disse assim, meu filho, o importante é que você está servindo ao Senhor. Então, graças a Deus, Então, é o essa entendimento, né? Que nós servimos ao Senhor, né? Estamos nessa, verdade. nessa mesma missão. É muito bom conhecer um pouquinho dessa história. E a Débora também. Fala um pouquinho, Débora, você que nós queremos conhecer. Quem é a esposa do pastor Daniel Bovo, é missionária da PMT. Sim, eu sou, como o Daniel falou, diferente dele, eu sou paraibana, criada na Paraíba e só saí da Paraíba para viajar e agora para morar aqui. Então, assim, minha vida inteira foi na Paraíba. Nasci, cresci, estudei, casei, tive filho e agora vim para casa. Eu não sou de família evangélica. Eu, na realidade, de certa maneira, sou a primeira geração de evangélicos na minha família. Eu e minhas irmãs, nós nos batizamos na época na Igreja Batista, no mesmo tanque, no mesmo dia e na mesma hora. Né? Foi emocionante isso, né? As três. Que bênção. Minha mãe é católica, minha mãe é católica, né? Meu pai ainda não sabe bem o que é. E só que eu tenho antes de mim, tem um grupo de tias, de irmãs do meu pai, que já haviam encontrado a Jesus, já estavam na igreja. E uma tia minha, na época que fazia seminário, ela deu para o meu pai uma Bíblia Shelly. E nessa época eu Amém. estava no início da universidade. E meu pai não pegava naquela Bíblia. Meu pai não pegava na Bíblia Shelly. Ele recebeu, agradeceu, que não era dedicatória, e eu estudava direito na época, então sempre tive costume com leitura. Então eu peguei aquela Bíblia cheia para mim e comecei a ler. Comecei a ler, comecei a ler, comecei a buscar as respostas que eu não tinha com aquela Bíblia cheia. E fui procurando, não encontrava quem respondesse. E fui perguntando às minhas tias, e aí, como todas jovens, inclusive universitárias, que estudava, fazia direito, eu tinha perguntas críticas. E sempre com críticas e sempre com críticas. Até o belo dia que o Senhor me chamou. E aí me chamou, eu tinha uma tia que é ainda, né? Casada com um presbítero da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa. E aí ela percebeu, ela foi astuta, né? Percebeu aquele minha sede, aquele meu desejo, o Senhor, né? Deu Sim. essa sensibilidade a ela e ela se aproximou naquele momento. E naquele momento eu comecei a perguntar a ela, o marido dela também muito estudioso da palavra, e aí quando eu perguntava, ele tinha resposta. Quando eu perguntava, ele tinha resposta. E aí eu me acheguei na igreja e aí, de fato, Jesus me resgatou. Que Né? E bênção. junto minhas duas irmãs. Eu Que não só bênção. a origem da minha família da Igreja Batista, como tirei minha esposa também de lá. Eu, eu tô mal com eles, eu não sou uma pessoa mais bem aceita por esses irmãos. Ah, mas que bom saber, né, esse processo, como é que se deu também, as experiências que cada um tem, porque muitas vezes parece que o missionário tem que ter experiências espetaculares, né, de uma conversão, e muitas vezes Deus trabalha também de uma maneira tão particular, tão peculiar com cada um de nós, e o chamado no meio de tudo isso, porque aí foi essa questão da conversão e se firmar na igreja, um encontro pessoal com Cristo, porque mesmo que a gente nasce num lar cristão, chega um momento que nós realmente precisamos decidir seguir a Cristo, né? E precisamos tomar essa, entender, compreender quando o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, né? Essa salvação tão grande
que nós recebemos. E como se deu sendo pastor numa igreja e esse desejo de se tornar missionário. Então, eu não apenas era pastor, fui pastor durante 9 anos na Igreja Presbiteriana Memorial em João Pessoa, mas também é a minha igreja, a igreja a qual eu pertenci, né, e pertenço ainda desde os meus 12 anos de idade. E, e a nossa igreja, vocês conhecem bem o reverendo Aguinaldo, que é o nosso pastor, Sim. inclusive sempre um mobilizador de missões, sempre uma pessoa que tem esse amor. E Reverendo eu, Aguinaldo, é bom também mandar um abraço para ele, viu? é verdade, eu ultimamente Sim, a não tenho esposa nem dito dele meu já pastor, mais eu tenho dito de, meu pai. Então, de, então um abraço mais aí. de 30, 40 anos que ele está atua na diretoria da APMT, uma pessoa assim que tem acompanhado esse movimento e crescimento missionário da igreja, né? Verdade, verdade. Então, foi daí o teu contato com ele foi na igreja, você atuou como pastor junto com ele. Na verdade, eu cheguei lá adolescente e junto também com a Rebeca, que está aí acompanhando, eu cresci tanto espiritualmente como até de maturidade pessoal nessa igreja e depois fui trabalhar como pastor auxiliar lá. Então, eu sempre fui muito eu sempre fui muito envolvido com missões diante da igreja local, avanços missionários e toda essa coisa, sempre muito contato com missionários, a nossa igreja sempre recebeu muitos missionários e, consequentemente, alguns iam para a nossa casa e tudo isso. No entanto, a verdade é que até os meus 19 anos eu sequer tinha convicção do meu chamado pastoral. Eu lutei, resisti bastante contra isso, eu não queria ser pastor. E aí, então, aos 19 anos, é uma longa história, o Senhor me deu convicção disso, e eu estava no meio da faculdade, eu sou administrador por formação antes de fazer seminário, e eu entrei naquela crise e eu falei assim, Senhor, se o Senhor está me chamando, tudo bem, então, mas os termos é o seguinte, eu aceito ser pastor, eu aceito, né? Como se eu pudesse definir alguma coisa, eu aceito ser pastor, mas tem um detalhe, eu quero ter profissão, eu não quero depender de igreja, eu não quero ter que ficar me humilhando para as pessoas para pedir, era o meu pensamento naquele momento. Ele tem 19 anos. Isso eu tinha 19 anos, eu quero me manter do meu trabalho e na época eu gostava do que eu estudava, depois fui trabalhar com isso. E tem mais um detalhe: João Pessoa é a minha cidade do coração. Sendo assim, eu não quero pastorear em nenhum outro lugar, eu quero ficar em João Pessoa. Se o senhor está me chamando, eu vou ficar, eu vou aceitar. E aí eu fui pro seminário, já alguns anos depois, na verdade, fui pro seminário já com 24 anos, já tinha terminado a graduação, já tinha feito uma pós-graduação, e aí, quando fui para o seminário, cursei lá os 4 anos, quando chegou no último ano de curso, acontece uma nova reviravolta. Eu estou num culto e tem uma missionária que está falando, e foi interessante porque uma missionária muito conhecida também no nosso meio, a doutora Bárbara Burns, também, que é conhecida no Brasil todo na área de missões, e ela estava nesse dia falando, e ela estava falando sobre os desafios da vida em missão. E eu digo que aquele dia era para ninguém querer ser missionário, porque ela estava falando dos problemas de ser missionário. E o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração. E eu falei, não, Senhor, não é isso que a gente combinou. Olha, o combinado é que eu ia ser pastor em João Pessoa. Não vem com esse negócio de missão agora comigo, não. E eu passei alguns dias nessa angústia, até que um dia eu lembro, em oração de joelhos no quarto, chorando muito, dizendo, lutando contra aquilo que claramente o Espírito Santo estava falando no meu coração. E eu ouvi claramente, né? Eu dizia, Senhor, não foi isso que nós combinamos. E eu ouvi claramente a voz do Senhor dizendo, eu não combinei nada. E aí eu falei, Combinado foi com você que combinou, não você fui que eu, achou né? que eu disse que ia ser assim. E aí, Deus, evidentemente, Deus coloca também amor no nosso coração pelo chamado, pela obra.
E aí, então, eu entendi. E nesse período também foi o período que nós nos conhecemos. A gente ficou amigo, nós, antes de namorarmos, a gente desenvolveu um período de amizade. Então, tanto é que o nosso período de namoro foi bem curto. A gente namorou um ano. Na verdade, a gente comemorou um ano de namoro na lua de mel. Então, a gente já tinha uma amizade. Quando nós, na verdade, começamos a namorar, já foi com a proposta, claro, de casar, né? Esse era o nosso objetivo. E só quando nós começamos a conversar antes do namoro, eu disse para Débora, falei assim, olha, tem mais uma coisa importante que você precisa saber. Você não está só, se você estiver concordando com os planos da gente namorar e casar, não é apenas um pastor. Eu estava há alguns dias de ser ordenado, estava faltando menos de um mês da minha ordenação. Mas você também vai estar casando com uma pessoa que tem chamado de missionário. E aí ela disse para mim que ela também tinha chamado, ela já tinha essa convicção da parte do Senhor. Ele me fez 3 perguntas. Ele disse, a primeira foi assim, eu não estou procurando mais uma namorada, eu estou procurando uma esposa. Você está sabendo disso. Aí, ok. Aí depois ele disse, se você está sabendo disso, você está sabendo que se você casar comigo, você vai casar com um pastor. Você está pronto para casar com um pastor? E a terceira foi, além de casar com um pastor, eu quero ser missionário transcultural. Você está pronta para isso? Foi assim, ou seja, por favor, ou fique, ou Se corra. quiser correr, corre logo. A hora de correr Já, agora. já jogou as E ela, cartas na mesa, e jogou ela pro topou, eu lado, não sei como, mas ela topou. já topou. Que bênção, que bom, né? Presbítero E Maurício você também tem uma. Torre, Pátia Fratello. O presbítero Maurício também, italiano, viu, Emma? Olha, dá um abraço aqui, o presbítero Maurício, também o Sérgio e a Silmara, italianos de pura cepa, estão aqui nos Todos assistindo. Que italianos. bênção! E Leandro Que bom! também, viu? Leandro e Rebeca também Leandro e Rebeca italianos. Leandro e também. Rebeca, então Inclusive, tem alguns que estão entrando que eu não estou fixando os nomes, mas se vocês tiverem alguma pergunta, joga aí no chat também, que daqui a pouco eles vão inclusive já também corrigi, responder. viu? Não é Pitorre, ele é Pitorre. Ele é italiano. Então me corrija, aula de italiano ao vivo, como é que é? Pitorre. Pittori, é? Isso, foi bem, Então, viu? O seu conta espanhol para está te mim. ajudando com o italiano. Ah, que Cittadino, bom ele está saber isso. dizendo aí. Que é isso, Muito cittadino italiano. bom. Rebeca, Para quem. Os Rebeca, irmãos. Débora, Débora, Só- você também tem uma formação. Você falou que estava fazendo um curso de direito, você concluiu. Como é que foi quando ele falou você também teve esse chamado? Também teve uma experiência de missões Minha e experiência. profissão? Então, eu terminei o curso de Direito, eu fiz pós-graduação, fiz 2 pós, eu fiz o mestrado e entrei no doutorado e eu não concluí a tese devido à pandemia, gravidez de risco, minha última gravidez, a nossa última filha foi gravidez de risco, então, e foi o período pré-campo, então eu não consegui defender a tese, mas eu tenho todas as cadeiras de doutorado pagas. Enfim, minha experiência, né? Como o meu chamado missionário. O de Daniel aqui é bem bonito. O meu foi o seguinte, eu cheguei na igreja e eu sou uma pessoa dinâmica. Né? Então, quando eu cheguei, eu fui trabalhar. Né? Eu fui trabalhar, que era o que eu gostava de fazer. Então, eu comecei a trabalhar e a igreja que eu fui, que era a Igreja Batista também de Tambaú, né, que é um bairro lá de uma pessoa, eu comecei a trabalhar e fui liderar os jovens, eu comecei a liderar os jovens e a igreja também é uma igreja muito dinâmica, começou a fazer impactos evangelísticos no sertão, no interior da Paraíba, e eu sempre indo, sempre indo, sempre indo. E uma vez uma prima minha chegou para mim e disse assim, ela me chamava de Nini, ela, Nayara, ela disse que ela não tá, mas talvez ela veja essa live, ela vai lembrar disso. Ela disse, eu acho tão. Ela me despertou com uma coisa, ela disse, eu acho tão bonito você, Nini. Onde Deus me planta, você floresce. E aí aquilo me despertou.
né? E eu comecei a observar o que tinha vindo acontecendo na minha vida, né? E aí eu fui trabalhar no interior da Paraíba, eu fui dar aula no IFPB, em Picuí, e eu comecei a fazer um trabalho com os meus alunos, muito gratificante também. Discipulei alguns alunos, a gente fazia algumas reuniões em casa, na minha casa, tudo. E aí, mais uma vez, ela repetiu a mesma frase. Ela fez, Mini, eu acho muito bonito. Em todo lugar que Deus planta, você floresce. Isso. E aí, o meu pastor, na época, o pastor Douglas, ele conversando comigo, ele disse, Débora, hoje você está em Picuí, né? Picuí é a cidade do interior onde eu trabalhava. Hoje você está em Picuí, quem sabe um dia, Deus, e você está sendo plantado aí, quem sabe um dia Deus não me manda para fora do Brasil, né, para ser missionária fora do Brasil. E aquilo foi despertando em mim. Mas, assim, não houve nada, assim como o Daniel, essa coisa mais extraordinária, né? Eu costumo De uma dizer, coisa, de um momento, né? Já foi na não, construção da sua vida cristã e também pois no é, ministério junto com o marido. na realidade, minha história é meio Sofia Miller. Eu ouvi, Sim. eu li uma ordem e obedeci. Eu tenho que Eu sabia que florescer e tenho que dar frutificar onde Deus me planta, né? eu precisava, Obedecer eu a precisava, ordem. eu precisava chegar num local e fazer alguma coisa. Eu Sim. precisava chegar num local e dar um testemunho. Eu precisava chegar num local e falar de Cristo. Isso. Então, essa foi a minha vida. Até quando eu conheci Daniel. E aí eu tinha pouca ideia sobre missões transculturais. Ah, Quando ele chegou, ele, conversando com uma amiga minha, e eu, claro, prestando atenção, né? Ele falou, não, eu quero fazer missões transculturais. E eu também, no meu pouco entendimento, eu pensei, meu Deus, será que ele quer ir para algum local assim, muito difícil, né, muito complicado? E eu pensava aquela coisa muito difícil, né? Muito, não sei, muito perigosa. A gente sempre pensa alguma coisa assim, né? Como brincou a Agripino no Iraque. Iraque, eu tive até amigos do Iraque, Nós temos amigos que muitos estão amigos do trabalhando Iraque. no Eu sempre Iraque. pensava assim, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu O vou dar reverendo conta? Agripino disse que vai mandar todo candidato para o Iraque, né? Aí, será que eu vou dar conta disso? Não, dá certo e tal. E aí passou um tempo e a gente continuou a amizade e durante o tempo de convivência você vai amadurecendo, né? E aí eu comecei a entender, e aí que assim, quando você fala em missões, você não fala basicamente em coisas muito difíceis, né? Em situações muito adversas. Não era aquilo que eu pensava, né? Não era aquilo que eu achava que eu não estava preparada, ou eu também poderia ser, né? Depender que Cristo, onde Cristo isso. ia me levar. Né? E aí eu comecei a entender aquelas frases que ele tinha me dito. Onde Deus me plantar, você vai florescer, não importa se é no Iraque, se é no sertão da Paraíba, se é no Chuí. E aí aquilo começou a entrar na minha mente, eu passei a amadurecer, ouvindo aquilo, né, entendendo. E aí a gente começou a namorar, e ouvi essas frases de Daniel, né, essas três perguntas dele, e aí ele falou, não, minha ideia é ir plantar a igreja, levar a palavra de Deus onde ele nos levar. Nem eu sabia onde. Nem ele sabia onde, ele disse, não sei onde. Eu não sei onde é. O caminho Deus foi orientando e O foi caminho Deus foi esclarecendo, mostrando. direcionando. Com essa minha mentalidade, onde a gente passava, né, a gente casou e aí ia para o que a gente foi para Gramado, na lua de mel. E aí eu olhava e fazia, será que Deus quer que a gente planta a igreja presbiteriana de Gramado? Então, onde eu passava, será que é aqui? Será que é aqui, Daniel? Mas ela só falava isso em lugar bom. Eu dizia que eu só falava isso em lugar bom. Ela só falava Gramado. Gramado, né? Aí foi caminhando. Eu fui no Peru, e eu também, eu já fiz no Peru, tinha ido a trabalho no Peru. Também podia ser no Peru, o Peru é belíssimo, eu amo o Peru. Eu sempre pensava nessas coisas, só que eu não tinha noção, assim, nenhuma noção de onde Deus estaria, né? Não tinha a menor noção. O que Daniel dizia é, eu quero trabalhar no contexto pós-cristão. Eu quero trabalhar. Muito bom. Era só isso. Muito bom. É muito bom conhecer você que está nos ouvindo, está nos acompanhando aqui, conhecer um pouquinho mais esse preparo, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, o missionário é aquele que
não tem lugar para trabalhar no lugar, na cidade, no país, não encontra emprego e quer morar fora, e por isso que fica, segue vai como missionário, mas você está nos assistindo, vocês estão vendo pessoas preparadas, pessoas com faculdade, com seminário, com todos os cursos transculturais exigidos pela PMT, né? Todo esse processo E para você conta chegar no campo é um processo muito, muito longo, né? Que leva, às vezes, muito tempo mesmo desse preparo, né? Mas o nosso tempo vai correndo tanto, é tão gostoso conhecer vocês, mas agora nós queremos saber um pouquinho também como é que vocês chegaram na Itália, e aí já teve um dos nossos convidados, que estamos assistindo, já está querendo saber perguntas do campo. Então, tem alguém que já perguntou aí qual que é o melhor mês para visitar vocês, tem o outro que quer saber as dificuldades quando vocês chegaram no campo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de vocês irem para a Itália e quando vocês chegaram, porque a PMT precisa de apresentar um projeto, né? E muitas vezes esse projeto não, quando a pessoa chega, encontra outra coisa. Conta para nós um pouquinho como é que foi esse direcionamento para a Itália e esses primeiros passos que vocês deram na Itália. Eu só abri um parênteses da resposta, né? Você falou do nosso irmão Sérgio, que está aí. Eu brinco com o Sérgio que eu falo assim, a Silmara tem sangue azul, né? Para os irmãos que estão ouvindo que não sabem, a esposa do nosso irmão Sérgio, o pai dela foi o grande idealizador da nossa agência missionária. Que hoje todos nós estamos aqui foi porque um dia o presbítero Azor começou, né? Esse grande O trabalho. presbítero Azor foi um marco muito importante, realmente, que Deus usou para várias gerações de missionários, né? E foi quem foi na frente abrindo caminhos, né? Antes de se formar o que seria a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da PMT. Então, antes foi como junta, ele que enfrentou muita cara feia, né? Para chegar onde chegamos. E graças a Deus, depois já Ele chegou foi com a quando tudo isso era mato, né? quando isso tudo era mato, chegou lá com o facão dele para abrir caminho. Então, tem um pastor que a gente quer mandar um abraço grande, segundo a Ema, é o pastor mais bonito da IPB, que é o reverendo Cornélio, que mandou também uma pergunta. Tá vendo? Ele tá dizendo, hein? Achando que ele vai querer tomar meu lugar, porque ele tá fazendo as perguntas. Então, a nossa história com a Itália foi bem interessante. Como a gente disse, eu nunca condicionei chamado missionário a local. Eu entendia chamado missionário como serviço. E quando nós, então, começamos a fazer o CFM, o reverendo Aguinaldo, nosso pastor, conhecendo as necessidades, abraço, querido, conhecendo as necessidades missionárias da PNP, falou para nós que havia uma família que estava aqui na Itália há alguns anos, e que eram os missionários pioneiros que estão aqui, e que estavam orando há alguns anos pela vinda de missionários para trabalhar com eles, e que por diversas razões isso não tinha ainda acontecido. E ele, sabendo da minha ascendência italiana, ele disse assim: você vai ser missionário na Itália. E aí eu falei: bom, se for isso que Deus tem para mim, amém, vamos pensar. Quando fomos para a reunião da diretoria, fomos com o mesmo discurso. A primeira coisa, quando a gente sentou na primeira reunião para ser recebido como candidatos, a pergunta que nos fizeram: vocês querem ir para onde? E a gente falou assim: olha, nós não temos um local definido, estamos nos colocando à disposição da agência para servir onde a agência entender que precisa de nós. Claro, entendemos que temos algumas características que podem servir mais em determinados lugares, né? Também temos alguns perfis que alguns lugares para nós seriam mais difíceis, mas estamos sob a orientação estamos nos colocando à disposição da agência. E aí, então, foi quando surgiu a primeira pergunta: e vocês já consideraram a possibilidade de ir para a Itália? O que vocês pensam sobre isso? E aí
Eu falei, pô, o nosso pastor, ele estava na reunião, né? Falei, ele sugeriu isso e a gente estaria disposto a orar e ouvir a voz do Senhor quanto a isso. E aí, então, ficamos de orar e chega depois a resposta, então, da PNP dizendo que nós deveríamos nos preparar com vistas a servir na Itália. Então, não teve, na verdade, nada de muito glamuroso, né? Foi realmente uma disponibilidade. Eu não vou repetir a minha esposa, ela foi muito humilde, tem um grande chamado, foi mais ou menos como a Sofia Miller, não, calma, jogou o sarrafo muito para cima. Igual a Sofia Miller, a resposta. Mas então também foi isso, mais um entendimento de missão como serviço e uma disponibilidade de servir onde que o Senhor nos chamasse. E aí, então, recebemos o e-mail que a gente deveria continuar o nosso preparo com vistas ao serviço na Itália, e aí de 2018 até 2020, né? Foi quando eu terminei a última ponto da preparação. Nós ficamos esses 3 anos nos preparando, pegamos ainda uma pandemia no meio do caminho. Nossa semana de orientação foi aquela última antes da pandemia. A gente já voltou para João Pessoa com o pessoal com máscara no rosto, né? Isso. No aeroporto. Então foi. Aí deu uma atrasada, Deus não atrasa, né? Chegou as coisas dentro do que Deus tinha planejado. Sim. E aí então nós continuamos essa preparação. Perguntaram aí qual tinha sido o maior desafio, né, quando a gente chegou no campo. Sim. A gente estava combinando que a gente não ia falar nada de dificuldade. A gente só quer contar coisa boa. Contar coisa boa, né? Porque normalmente o pessoal só vai... dificuldade para não desanimar os outros, né? Mas vamos falar de dificuldade, porque essa também é a realidade. Né? A maior dificuldade na Itália é ficar magro, porque a comida é boa. E boa e barata, isso é importante dizer. Às vezes o pessoal acha que quem está na Europa está com muito dinheiro. Não, é porque, graças a Deus, comida aqui não custa caro. A gente come bem, gastando pouco. Então, é um grande desafio ficar magro nesse país. Não, mas, assim, para mim, a maior dificuldade na chegada foi a questão de encontrar uma casa. Para mim, marcou a história da minha vida, e eu vou lembrar disso muito, porque a gente chegou e passamos 15 dias assim, tentando fazer o CPF italiano, que a gente tentava fazer, cumprir todos os requisitos, e na Polícia Federal daqui. Fomos recebidos por uma família da igreja. Por uma família da igreja, fazer todo aquele processo, com uma criança de 1 ano e outra de 5, né? Então, dormir, tirar as meninas daquela dinâmica e fazer tudo que precisava ser feito logo que a gente chegou, para não ficar irregular no país, né? Não perder nenhum prazo. E aí, com 15 dias, a gente estava com isso tudo. Então, houve muito feriado. 1º de maio, agora foi 1º de maio, foi o dia 25, que é o 7 de setembro italiano, 25 de abril, que foi agora semana passada. É o 7 de setembro deles. Então, teve muito feriado e a gente terminou com 15 dias exatamente. A gente estava com essa documentação pronta para ir no imobiliário e tentar alugar nossa casa. E aí fomos em algumas imobiliárias com 2 crianças, falando italiano nada, né? Não falando italiano, né? E Bromation, uma dormindo, depois do almoço ainda, aquela coisa de criança com 1 ano que capota, né, dentro do carro. Enfim, e aí ele chegava e perguntava, tem alguma casa para alugar aqui? Aí, não queria saber, tem casa para alugar? Não. Eu como assim? Não tem casa para alugar? Não tem apartamento? Não tem nada? Que lugar é esse? E o pessoal vive aqui pequeno, essas imobiliárias. Até que a gente foi em imobiliária, que era de uma brasileira, conhecida dessa família, que nos recebeu aqui. E aí ela me chamou no escritório dela e disse assim, aqui bem delicadamente, aqui eles têm receio de alugar casa para quem tem criança pequena. E eu acho que... baixo o seu som, eu acho que você fala um pouquinho mais alto, talvez, não sei se está muito longe do microfone. Aqui eles têm dificuldade, eles não querem, eles têm medo, receio de alugar casa para quem tem criança. Então, eles
existe uma lei aqui, E tem pouco essa seria uma barreira que vocês tiveram mais dificuldade para alugar Pra- casa? foi assim, Talvez o mais foi mais traumático, né? traumático. A gente vinha chegando e a Itália ela tem um decréscimo populacional. Então, o estímulo aqui na Itália é para que as pessoas tenham filhos. Então, eles querem proteger sempre as crianças. Então, essa lei, e entendo. E essa lei protecionista deles faz com que os italianos tenham receio, porque você não pode despejar uma pessoa, mesmo que ela não esteja pagando o aluguel, se ela tiver filho. Se Não tem pode, criança. mas dá muito Dá muito trabalho. trabalho, na Muito trabalho. realidade, né? Tipo, é o dobro de Aham. tempo, dá muito trabalho para despejar essa pessoa. Então, éramos estrangeiros sem falar o idioma e com duas Tem um crianças. contrato de Sem trabalho, né? contrato de Na Isso verdade, trabalho, não, olhando. isso é difícil a gente prever muita coisa, só quando está no lugar começa a se encontrar Sim. com essas dificuldades, né? Então, a gente tinha trazido dinheiro para dar os aluguéis de entrada, a capa, a calção, a gente tinha tudo, mas ninguém queria nos alugar, porque a gente tinha duas crianças. Olha só. Então, a gente passou um tempo numa cidade, depois fomos para outra cidade, depois a gente colocou tudo dentro do carro, as meninas, na verdade, a gente ficou rodando no carro ficou por rodando no quase carro, um mês, né? Indo foi de Airbnb e para Airbnb. Airbnb, com tudo dentro do carro, as meninas, e eu tentando fazer com que as meninas vissem aquilo como uma viagem, como uma gincana, Sara, principalmente, que era maiorzinha, e aí quando a gente chegava no Airbnb, eu fazia um vídeo com ela, filha, mostra esse Airbnb aqui, olha, ela chamava hospedaria. Mamãe, nossa nova hospedaria, sim, vamos filmar para você mostrar a todas as suas amigas que legal essa sua nova hospedaria. Então ela ia filmando e ali, olha, isso aqui é estranho aqui, que eu não posso mexer. É o quarto da minha mãe, aqui é onde eu vou dormir. Então ela fazia isso. A gente estava no carro e eu dizia, pronto, agora nós vamos para a próxima hospedaria. Então eu tentei entrar também numa gincana, né? Como se vamos, agora somos turistas, e Sim. vamos desfrutar agora de todos esses hospedarias que estamos ficando na Itália. Tudo muito bonito, tudo muito diferente, tudo muito antigo. E eu digo, vamos entrar na história de cada casa dessa. Então, cada casa antiga, a gente ficou hospedado em outra, eu digo, parecia a Vila do Chá, né? Eu entrava e tudo era muito pequenininho, na cabeça do Daniel, assim, quase batia, e eu sempre assim, eu parava e dizia, vamos viver isso aqui para lembrar depois do que a gente viveu para poder desfrutar. Vamos desfrutar disso aqui agora. Então, foi isso que a gente tentou fazer, né? Mas, enfim, Só para não ter o trauma foi esse. essa parte, né, é difícil e vai contar a história. É estranho para nós, brasileiros, né? Você estar num lugar que você tem dinheiro, que você tem referências, digamos assim, claro que conta muito pouco, porque são referências do Brasil, e você saber que você, mesmo tendo todas as condições, você não pode alugar o imóvel porque o proprietário entende que você não é uma pessoa elegível. Então, são coisas diferentes da cultura e que gera esse impacto. Mas só para fechar essa parte de lembranças não tão agradáveis, né, que certamente constrói a nossa história, a Débora conta, né, que o dia mais difícil para ela foi um dia que nós, depois dessa coisa de me encontrar casa para morar, nós orávamos todas as noites de joelho, a família, e colocávamos as meninas para orar também, para que Deus pudesse mandar a casa. E a nossa filha mais velha, a Sara, olhou para ela e fez: mãe, quando é que a gente vai para nossa casa? E aí a Débora disse que aquele dia ali o coração dela Eu tive vontade de me teletransportar para o Brasil de de novo. voltar, ela falou assim, que eu não tenho essa resposta, eu não sei quando a gente vai para nossa casa. Mas depois o Senhor, aí já é uma outra parte da história, a parte boa, né? Só, inclusive, mandar um abraço para o reverendo Edivaldo, a Valéria, É o o Kleber também. Kleber e a Cátia, que estão aí. Eu estou falando do reverendo Edivaldo porque ele trabalha conosco aqui na Itália e ele também passou essas mesmas angústias para encontrar a casa para eles também. Eles também têm uma história aí de muitos milagres, né, que eles viveram nessa chegada no campo missionário também com família, com criança. Então, vamos em frente. Faz parte
parte também, muitas vezes, nós pensamos e temos esse desejo, tem todo um preparo, né? Teológico, missiológico, mas quando a gente chega, seja num país da Europa, seja num lugar no Iraque, seja no Oriente Médio, ou seja numa comunidade, numa aldeia, vai ter um momento até se acomodar, se ajeitar, entender o lugar, o seu cantinho, né? Mas que bom! Gente, o nosso tempo está voando demais, a coisa muito rápida. Então, nós queremos saber agora um pouquinho mais do projeto que vocês estão realizando aí, onde qual é a cidade, qual é o foco principal do projeto, como está sendo desenvolvido esse projeto, se vocês podem contar um pouquinho. É claro que também é bem recente, faz apenas 2 anos, né, que vocês estão até comemorando 2 anos da chegada na Itália, Isso, né? a live é Parabéns, Deus comemorativa. abençoe, conseguiram vencer tantas barreiras, né, nesses 2 anos. Isso. É verdade, abraço também para a Valéria, querida irmã missionária também da PNT. E o nosso trabalho é um trabalho com implantação de igrejas na região norte da Itália. Isso faz parte, né, dessa mudança de planos que o Senhor fez. Nós viemos para a Itália, o nosso projeto era para uma outra cidade, a cidade de Brecha. Talvez até tem gente no Brasil ainda que tem os nossos folders que acha que a gente está lá onde está o pastor Edivaldo e a missionária Valéria. E aí, então, por conta disso, né, naquele momento a gente achou que era uma angústia, só que na prática Deus fechou as portas. Hoje a gente entende claramente isso. Nós não encontramos casa naquela região, dentro dessas condições que a Débora acabou de dizer. E aí, então, o Conselho da Igreja de Leiano se reúne, nos chama para conversar e pergunta, eles também já estavam angustiados, né, com essa situação que nós estávamos vivendo. O reverendo Humberto estava perdendo o sono dele já, porque também a gente está com essa preocupação toda. E aí, o Sérgio está perguntando quando nós chegamos. Nós chegamos no dia 19 de abril de 2023. O dia que a gente saiu do Brasil, no dia 18 de abril, chegou na Itália no dia 19 de abril. E aí, aí até que o conselho nos perguntou, vocês estariam dispostos a ir para um outro lugar que não seja necessariamente Brecha, o projeto de vocês? Naquele momento, a Débora fala que se eles tivessem perguntado até se a gente estava disposto a ir para outro país, a gente tinha topado, porque era um desespero, uma angústia tão grande. E aí a gente falou que sim, a gente quer uma casa, né? Não importa o local. E aí eles disseram para nós, disseram assim, olha, tem uma família da nossa igreja, lá da igreja de Leiano, que eles moram em Asti. E nós pensamos, o reverendo Beto, nós pensamos em ir para lá e procurar casa para vocês nesse local. Eu nunca nem tinha ouvido falar de Asti, essa é a verdade. Peço perdão até pela minha ignorância aos irmãos da minha igreja, mas eu nunca tinha ouvido falar. E aí, então, viemos para cá por causa dessa família que morava aqui, e o Senhor fez um grande milagre, que no primeiro dia que nós viemos, nós já encontramos a casa. O Senhor já mostrou a casa, nós viemos olhar. A primeira casa que nós olhamos, o proprietário disse que aceitava alugar, inclusive hoje é um amigo, é nosso vizinho, também é um amigo, é um querido que virou também da nossa família, italiano, do sul, da Sardenha. E ele, a filha dele, as netas, todas, a gente tem essa relação de bastante proximidade. E aí nós viemos para cá e a proposta então foi, olha, vocês vão começar um trabalho aí na casa de vocês e juntamente com essa família que também mora aí. E aí vamos ver, nós não falávamos ainda italiano, a gente tinha começado a estudar, já entendíamos bastante, até porque é uma língua relativamente próxima do português, mas não falávamos. E aí seria o tempo, então, da gente poder também estudar, falar italiano, poder comunicar bem antes de... É isso mesmo, Sérgio, que tínhamos acabado de chegar. Então,
tínhamos essa oportunidade de começar em português para irmos para a rua somente quando a gente tivesse mais seguro na língua. E o que acontece? Deus começa a fazer as coisas que a gente não esperava, e essa é a parte boa da história. A gente começa o trabalho aqui na nossa casa, começamos em junho, quando chega no mês de dezembro, o Senhor nos dá a graça de conseguir comunicar no italiano. Primeira aula que eu lembro, do mês de dezembro, 8 meses após a nossa chegada, eu dei aula em italiano lá na igreja de Leiane. Isso foi Olha, muito presente. Tô vendo que missionário presbiteriano está tendo dom de língua aí, hein? Não de língua, não. Que bom. Na glossalia é fácil. Então, e aí, a gente falar talvez seja um pouco exagero, mas já podíamos comunicar, já podíamos começar a desenvolver o ministério. Podíamos eles, Nós somos um. Nós somos um. Eu continuo tentando. E aí, nós, então, já tínhamos condições de começar a desenvolver o ministério na língua italiana. E aí, quando chega no mês de janeiro, vem mais uma família do Brasil, de uma igreja parceira nossa, aí de São Paulo, que vem morar aqui na Itália, nos procura e diz que gostaria de ficar perto da gente, porque queria ter uma igreja para congregar. Chegada dessa família, a nossa sala fica pequena, e aí nós tínhamos agora um grupo de 12 pessoas, né? A nossa família com 4, essa primeira família lá da igreja de Leiane, que mora aqui em Asti, com mais 4, e depois essa família que chegou do Brasil. E aí falamos assim, bom, agora chegou o tempo de irmos para fora, né? De buscarmos um local. E aí esse irmão que morava aqui em Asti, ele encontrou um local no centro de Asti, bem localizado, um coworking, onde nós pagávamos para usar por horas, né? Nós não tínhamos um espaço, a gente pagava o sistema normal de coworking como funciona no Brasil. Tínhamos um auditório ali e começamos a reunir. E o que o Senhor foi fazendo? O Senhor foi mandando pessoas. E a gente não sabe onde o Senhor mandou tanta gente, e essas pessoas foram chegando, porque nós viemos, eu coloquei, escrevi aqui, né, um trabalho improvável em 2 anos de campo, porque nós viemos para a Itália preparados para trabalhar 10 anos, 12 anos, 15 anos, para poder ter um grupo aí de 20 pessoas, de 30 pessoas, que eram os testemunhos que nós ouvíamos. E, evidentemente, a nossa experiência também não é regra para ninguém, é o que Deus está permitindo acontecer aqui. Deus começa a mandar pessoas. Apesar de nós. Apesar de nós. Não são de maneira alguma mérito nosso, pelo contrário. A gente ora praticamente todos os dias dizendo assim, Senhor, não permita que a gente atrapalhe o que o Senhor está fazendo aqui, porque nós temos a convicção que é Ele que está fazendo. E aí ele começa a mandar pessoas para a igreja, vir gente de outras províncias da Itália para cá, outras províncias aqui da região, que queriam igreja presbiteriana. E aí, quando chega no mês de outubro, 7 meses depois que a gente aluga o local no coworking, a gente tem um culto que vai uma família nos visitar, uma família brasileira que estava fazendo um cruzeiro aqui na Itália, e simplesmente eu passo o culto de pé, porque já não tinha mais onde eu sentar no coworking. E eu falei assim, o que está acontecendo? Quando a gente alugou o coworking, eram 30 lugares. Eu falei assim, 30 lugares eu vou levar uns 10 anos para encher esse negócio. E aí, de repente, eu não tinha mais onde sentar. Eu passei culto de pé, porque acabou o lugar. E aí veio, então, a proposta do conselho de alugar um local exclusivo para a igreja. E até isso, né, o Senhor tem nos maravilhado com o que ele está fazendo aqui. Nós encontramos um local muito bom também aqui na cidade. O Senhor mostrou esse local. E quando nós alugamos, nós não tínhamos nada. A gente teve que, os irmãos da igreja se juntaram, nós, e ofertamos e compramos tudo que precisava, né? Desde cadeira, púlpito, toda essa estrutura
Evidentemente, nossos parceiros também do Brasil participaram disso, né? Muita mão na massa também, né? Que Não, aqui é caro isso. não contratamos ninguém para fazer o serviço de reforma, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, então a gente comprava o material e a gente mesmo fazia o serviço, né? Compra a cadeira e monta a cadeira. Compra a mesa e monta Eu a mesa. lembro que o irmão falou comigo no mês que a gente estava, eu todos os dias ia lá para o local e passava, ia pintar, ia rebocar, ia fazer aquelas coisas, aquele trabalho de reforma. Eu lembro que o irmão falou comigo naquela semana, dizendo assim, e aí, pastor, como é que está aí o ministério pastoral na Itália? Aí eu disse assim, meu irmão, essa semana eu estou me sentindo mais um pedreiro do que um pastor. Eu só estou lembrando que eu sou crente porque eu ainda estou orando, porque senão É, é, então, certo. isso é parte. Evidentemente, todos os colegas missionários passaram ou passarão por isso. E aí, Sim. a gente começa, compramos 40 cadeiras para o local de reuniões e o nosso espaço, pelo que a gente calculou lá, comporta 60 pessoas. Eu falei assim, ah, bom, se nós temos 30 e em 7 meses estamos com 30 pessoas, vamos talvez ficar mais 1 ou 2 anos nesse local aqui. E aí, já que cabe 60 no espaço que a gente tem, bem com boa vontade, do jeitinho brasileiro, porque o italiano gosta da coisa mais espaçosa, mas o brasileiro consegue arrumar, né? Lotear e pegar cada espacinho e colocar cadeira. E aí, eu lembro que um pastor querido aí do Brasil, quando eu mandei, eu fiz um vídeo para mandar para os nossos parceiros mostrando o que Deus tinha feito. E esse pastor mandou uma mensagem para mim e falou assim: no meio do ano esse lugar vai estar pequeno. Eu falei, eu disse assim, pastor, amém, mas misericórdia. Eu nem me recuperei da reforma. Não fala isso. Não fala, não entendo ainda. E, minha irmã, de fato, nós ainda não atingimos essa capacidade de 60 pessoas. Hoje, a gente deve estar chegando em 40 pessoas entre membros e pessoas que visitam a igreja, mas eu sei que há 2 ou 3 semanas teve alguma ocasião que recebemos visitantes, acontece, né, de vez em quando alguém está do Brasil, ou alguém até, nós tínhamos uma família nos visitando da Inglaterra, que nós nem conhecíamos, e eles também não falavam uma palavra de italiano, e eu falo muito pouco de inglês, então a minha comunicação, graças a Deus, naquele dia a gente tinha um pastor daqui, o Marco Antônio, que pôde ajudar, e vários irmãos da igreja que falam inglês, a Débora também, e aí, a gente, nesse dia, nós tivemos que pegar as cadeiras de apoio das salas de aula, porque as 40 cadeiras já não deram mais. Eu falei assim, Jesus, o Senhor está multiplicando esse negócio aqui, É um esse povo mover que o de Senhor Deus está mesmo, fazendo. porque nós Então, não vemos assim o que acontece. Não é muito improvável. normal isso acontecer na Não, Europa, em contexto não é a europeu. regularidade, eu não quero dizer que é fácil ou que vai acontecer igual com todos, mas assim, é o que Deus está fazendo aqui. E está Mais fazendo uma vez, apesar de nós. apesar de nós, está fazendo porque Ele quer fazer, porque Ele é soberano e Ele é que decide quando dá o crescimento. Eu até comentei com os irmãos da igreja, falei, olha, pode ser que esse primeiro ano aí Deus fez a coisa crescer muito depressa, mas pode ser que agora a gente passe mais 2, 3, 4, 5 anos sem ver isso acontecer. Então, o trabalhar é de Deus, a obra é de Deus, a igreja é do Senhor, nós não fomos as regras de crescimento. A Rebeca disse que já quer vir conhecer. A Rebeca esteve com a gente na inauguração do Coworking. Agora ela precisa vir Ó, visitar a gente que no novo bom, que local. bom. É, É, mas então, realmente e, é emocionante assim ver e conhecer, saber como é que Deus usa pessoas com características muito peculiares também, mas sempre entendendo que somos instrumentos nas mãos de Deus, né? Rebeca, e o seu ministério, como tem sido em todo esse trabalhar aí, claro, além de mãe, esposa, missionária, qual tem sido o seu foco principal? Assim, o que você tem sentido essa alegria de servir também? Nós estamos já quase terminando nosso tempo, essa 1 hora passou voando, mas nós queremos ainda ouvir você
e ainda temos umas palavrinhas finais, então vamos ouvir um pouquinho, porque é importante também o que é a esposa do pastor, o que é a missionária que trabalha com uma família também, como é que se envolve e o que tem realizado aí. Então, antes de tudo, né? E aí eu vou falar agora para todas as mulheres. Meu primeiro ministério é a minha família. Então, antes de tudo, eu estou aqui De para. todos nós. Então, não. Mas, assim, como esposa, às vezes a gente tenta ajudar na igreja e fica tão envolvida no trabalho ministerial da igreja, meio que esquece a família, né? Esquece os filhos. Mas, assim, com relação ao trabalho missionário, né, na igreja, eu estou hoje cuidando do departamento infantil. A gente, estou com a ajuda de Daniel e com a ajuda pedindo a ajuda de algumas professoras lá na nossa escola. Eu estou tentando criar um material para o departamento infantil no método cristão clássico cristão, que é um método que a gente acredita que hoje é o mais eficaz. É o método que a gente usa com as nossas filhas em casa, não é o método tradicional, é um método que se utilizava antigamente na Grécia, e eu estou tentando criar um material para que a gente use na igreja planos de aula em material reformado, baseado no método clássico. Trabalha com memorização, Trabalhando com música, memorização, canto, tudo música, isso que vai fazendo com que a criança memorize versículos e vá aprendendo a aplicá-los. Então, a ideia principal hoje é trabalhar isso, é criar esse material e ainda dentro do italiano. Né? Eu comecei a criar o material assim, com o direcionamento em português e as principais partes em italiano. 5 minutos, 2 minutos, memoriza. Então, todo o material está sendo assim, criado com detalhes. Né? 2 minutos, 1 minuto para isso, 2 minutos para isso, para que a pessoa vá mais ou menos se baseando e faça isso, né? Todos os detalhes. E aí o desafio agora é colocá-lo em italiano, né? Eu vou fazer todo, a ideia é montar 2 anos de currículo, todo detalhado, para que a gente possa usar na igreja depois, né? Agora, essa minha turma agora é a turma modelo, né? É o meu laboratório. E há algumas semanas eu estou estudando na escola, a escola de adultos aqui, e aí a professora eu comecei a estudar a história da cidade que a gente vive. E aí eu achei importante isso também para as crianças da igreja que moram aqui. E aí, há 2 semanas, eu pensei, por que eu não faço? Não crio um roteirinho da história de arte, que é uma que remonta de quanto tempo História atrás? belíssima. História belíssima. É uma cidade medieval. Inclusive, a igreja principal de Asti é maior do que a igreja principal de Torino, né? Que a gente nem Nossa sabia. capital. Que é a capital da região, entendeu? Assim, a cidade de Asti, a gente não sabia, foi uma cidade muito, muito, muito importante antigamente. Né? Depois ela, claro, Torino virou a capital de tudo, do rei da Itália, enfim. Então eu descobri isso, a gente foi descobrindo isso. Eu pensei na importância de contar também para as minhas filhas e para as crianças que moram em Asti, a história de Asti, que muitas vezes se perde. Então, a minha ideia, e até eu já compartilhei com a Rebeca, que está aqui na live, de fazer contar a história de Asti, fazendo uma ligação com a Bíblia. Tirar todo esse contexto, muitas vezes romano, que está, entendeu? E mostrar a história de Asti fazendo um contexto bíblico. Né? O que estava acontecendo naquele momento, o que estava acontecendo biblicamente naquele momento, a época da Pax Romana, a época da plenitude dos tempos, e aí falei com a minha professora, eu estou empolgada, professora, eu pensei nisso, você pode corrigir? Porque tem as professoras que são daqui de Arte, então além de elas corrigirem o italiano, elas vão pegar a correção do que eu me equivocar na história de arte. Então, ela sim, claro. Então, assim, a ideia está muito incipiente, mas é aquela coisa, né? Você cria várias ideias, você tem que dar conta de tudo, né? Sim. Daniel, diz que eu fico criando, eu fico dizendo que estou cansado, que não estou dando conta, mas fico procurando coisa para A fazer. Débora também
atualmente ela está coordenando, né, o trabalho com as atividades com crianças na igreja, principalmente sobre a supervisão pastoral do conselho e tudo mais, mas ela que tem trabalhado juntamente com outras irmãs, né, no ensino de crianças, tem preparado currículo, tem trabalhado bastante, né, tem o cuidado da casa, Isso. cuidado da família, cuidado das filhas, tem estudado, tem trabalhado ativamente na igreja, graças a E as Deus crianças ela. estudam numa escola italiana? Isso são coisas que só o Senhor pode fazer, né? Nós, antes de chegar na Itália, nós éramos homeschoolers no Brasil, porque nós entendíamos a importância de dar um ensino cristão para as nossas filhas. Nós entendemos. Entendemos, né? E também porque nós já sabíamos que nós seríamos missionários, então nós entendíamos também que o homeschooling, nós não sabíamos para onde o Senhor nos enviaria, Nos dá então autonomia, né? nos daria essa autonomia de poder mudar. Chegando na Itália, nós fomos orientados a matriculá-las, especialmente porque a nossa vinda para cá, né, no sentido documental, veio como um processo de cidadania, considerando que eu tenho a minha ascendência italiana. Então, fomos recomendados a matricular, porque isso poderia simplificar, né, esse processo de cidadania. E aí nós matriculamos ela, a Débora, com muito peso no coração. Depois nós entendemos também que isso seria importante, porque nós não teríamos como ensinar o italiano para as nossas filhas, porque nós estávamos aprendendo também. E o que são as coisas que Deus faz? O ano letivo aqui na Europa começa em setembro, e quando foi em dezembro, a Sara, nós fomos para uma reunião da escola dela. As reuniões aqui são um pouco diferentes, né? Tem horário para cada pai, e os pais entram e conversam com os professores naquele horário, somente os pais daquela criança, não é uma reunião, reuniões individuais com os pais. E aí, a gente conversando com as professoras, e a professora, 3 meses só que ela tinha começado a estudar, 6 meses, 8 meses que a gente estava na Itália, mas 3 meses que ela estava na escola. E aí a professora de italiano dela disse assim, olha, ela não perde nada para nenhuma criança italiana, ela entende tudo, ela se comunica perfeitamente e ela fala corretamente. Essa foi a gente, como foi isso? Deus, ação sobrenatural do Senhor. Que alegria. Depois, esse ano, ela ainda consegue nos surpreender com coisas assim que, é claro, é o esforço dela, a capacidade dela. A gente também não quer desmerecer o que ela tem produzido como criança, mas elas têm, quando chega na segunda série do ensino elementar aqui, existe uma prova, uma sondagem do governo italiano que verifica o nível escolar das crianças. Todas as crianças que estão na mesma etapa escolar que ela fazem essa prova. E aí a escola aplica simulados durante um ano para as crianças se prepararem para entender como vai ser essa prova. E o primeiro simulado que a Sara fez de italiano, a gente chegou na escola para reunião, a coordenadora estava distribuindo os resultados, e quando ela me entregou, tinha lá que a Sara tinha tido apenas 3 erros na prova de italiano. Eu não tinha nenhuma base se isso era bom ou era ruim. E aí eu virei para a coordenadora e falei, isso é bom? Como foi o resultado? A coordenadora disse, 3 erros, isso é muito pouco, foi muito bom o resultado dela. Ela, inclusive, foi E depois nós descobrimos na reunião com as professoras que de todas as crianças da classe, ela foi quem menos errou na prova de italiano, sendo que é a única criança da classe dela que não é nascida na Itália. Não existe explicação para isso. A explicação é a ação milagrosa do Senhor. Hoje, por exemplo, ela fez outro simulado e ela acertou todas as questões. Ela não errou nenhuma questão. Não errou nenhuma questão. De italiano. De italiano. Então, assim, Porque, assim, matemática... Continua orando pela família missionária, Deus vai fazendo. Ok, com linguagem universal, matemática. Mas italiano, ela não fala italiano com a gente não pode ensiná-la italiano. Poucas coisas a gente consegue fazer. Ela passa o dia em casa falando português e ela acertou todas as questões. E pergunta como.
Que bênção, que bênção. Ah, a gente que queria Não continuar tenho falando receita. tanta coisa que a gente planejou de um jeito de falar, mas Deus foi conduzido de outro jeito, né, pastor? Ano que vem, quando a gente fizer 3 anos de Itália, vocês convidam de novo para Oh, outra live comemorativa e a gente eu conta acho que a vai segunda ser, vai parte. ter que ser para a gente, parte 2. Isso. Que a gente tinha falado, vamos conversar um pouquinho como é que é a questão do custo de vida. Vocês estavam falando que não dava para esses dias pegar uma melancia. Conta só rapidinho essa parte da melancia, que eu falei assim, tem que falar da melancia Domingo a na próxima gente, live. domingo a gente saiu da igreja, lá a Isabelle também. Isabelle é missionária aprovada para vir para a Itália, está se preparando também para vir para cá, tá aí conosco. Joia, É, sim. domingo a gente saiu da igreja e aí a gente passou, nosso culto aqui, a escola bíblica culto é pela manhã, então a gente passou no supermercado, comprar algumas coisinhas para o almoço, e aí quando descemos do carro, a Sara olhou e falou assim, e tinha uma melancia lá na entrada, muito bonita, e aí ela falou assim, compra melancia, ela gosta bastante, Elas comem uma melancia aquela melancia depois do pequenininha, almoço. elas comem de uma vez, As duas, né? como aquela da turma da Mônica que veio no Brasil, mais ou menos daquela proporção. E aí, quando eu olhei lá, era mais ou menos 2,60, 2,70 que tinha na placa. Falei, ok, comprei a melancia, peguei a melancia e fui pro caixa. Quando chegou no caixa, a operadora pôs na balança para pesar. Quando eu vi, chegou, deu quase 10 euros. Aí eu tomei um susto, né? Aí eu perguntei para a operadora o que estava acontecendo. Aí eu falei, não, mas ali estava dizendo que era 2 e tanto. Assim, não, isso é um preço por quilo. A melancia tem mais de 3 quilos, o preço dela é quase 10 preço aqui. E aí, na mesma hora, eu falei assim, por favor, tira a melancia. Não tem E ela como seria pagar quanto? 10 euros. 10 euros? 10 euros custa quase R$ 70. Eu falei, R$ 70 uma impossível, essa melancia. melancia, R$ 70 uma melancia não dá para nós. E aí a gente Oh, Ela não começou com Sara, né? explicamos para ela, filha, essa melancia vai ficar para depois. Quando o preço baixar um O preço pouquinho vai mais. baixar. segurar um pouquinho mais. Você vai comer essa melancia. Bênção, que Deus satisfaça também os desejos do coração das crianças, aqueles mimosinhos que às vezes o Senhor também nos dá com alegria também, quando é o tempo certo, né? Com certeza vocês vão ter um momento para comprar uma melancia e compartilhar com as crianças. Mas eu Que creio que o bom. preço vai cair. O preço vai cair, não é possível. Joia. E para a gente fechar, então, alguma palavra que você queira dar para a igreja, para aqueles que querem se tornar missionários, vocês que estão realmente nessa caminhada transcultural há pouco tempo, mas já no ministério há um bom tempo, deixem os seus conselhos, suas mensagens para quem está nos acompanhando também. Olha, como diz o ditado, né? E a vida, a gente diz no Nordeste assim, eita, vida boa perreada. É uma vida com muitos desafios, mas se existe vida melhor para viver, a gente não conhece. Mesmo em meio a todos os desafios da vida e missão, poder ver a obra do Senhor sendo feita, sendo cumprida na vida das pessoas que Ele chamou, é algo inexplicável. Nós temos tido esse privilégio de ver uma igreja nascer num ambiente inóspito para o Evangelho, num ambiente onde, só para caracterizar a Itália é um país com menos de 1% de evangélicos, um país onde as pessoas aqui, o italiano, de forma geral, ele não sabe o que é um pastor. Normalmente eu me apresento como ministro religioso, porque pastor para eles é pastor de ovelha. Poucos vão saber do que se trata pastor enquanto ministro do evangelho. E num local como esse, inóspito para o evangelho, onde a maioria da população se diz romana, de fé romana, no entanto, é uma fé romana extremamente superficial, eles mesmos não conhecem a fé romana. Me perguntaram essa semana, o Papa faleceu, o que mudou aí? A vida aqui não muda nada, não segue, eles passam por isso. Mudou talvez lá em Roma, porque o mundo todo estava voltado para lá, mas o italiano normal, ele segue a vida dele, ele, claro, óbvio que ele sabe que o Papa morreu, passado televisão o dia inteiro, isso,
mas eles não são ligados nem à fé que eles dizem professar. Então, é um ambiente extremamente inóspito para o evangelho. E nós temos um desafio a mais, e eu falava isso com os meus alunos ontem, eu ainda tenho o privilégio de ministrar para um seminário no Brasil, e eu dizia isso para os meus alunos. E nós ainda temos um desafio a mais, porque tem um livro do pastor Leonardo Quirico, que é um italiano, pastor reformado também, chamado Mesmas Palavras, Universo Destino. E a ideia dele é dizer que nós temos os mesmos temas do romanismo, mas nós temos uma doutrina diferente. O grande desafio é explicar para os italianos que você fala sobre Bíblia, você fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo, você fala sobre Jesus Cristo que foi crucificado e ressuscitou. Tudo isso para eles, eles já sabem. Isso faz parte da religião deles. O difícil, e aí você precisa sair da superficialidade para você conseguir aprofundar e mostrar para eles que mesmo sendo as mesmas palavras, a nossa fé é uma fé distinta. O Deus que nós cremos é um Deus de relacionamento. A fé que nós temos é uma fé que realmente transforma vidas, que não deixa a gente na superficialidade, que faz com que realmente a nossa vida possa frutificar e possa ser para a glória de Deus. Então, esses são esses desafios. Mas, irmãos, volto a dizer, tem vida melhor que essa a gente não conhece. Servir ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer e poder presenciar. A verdade é que o missionário é um privilegiado, não porque ele mora em outro país. Eu digo isso, irmão, sem nenhuma vaidade. Talvez hoje, se nós vivêssemos no Brasil, talvez sob o aspecto de conforto familiar, talvez nós pudéssemos viver até num conforto melhor, já que o custo de vida do Brasil é extremamente menor, né, do que o da Europa. E, no entanto, estar aqui, mesmo diante de todas essas adversidades, podendo ver o Evangelho transformar vidas, podendo ver pessoas crerem em Cristo. A gente está vivendo agora uma experiência na nossa igreja que tem assim me marcado. Tem uma família inteira vinda da CCB e que eles nos procuraram, foram assistindo os vídeos do Augusto Nicodemos e do Hernandes, os nossos maiores evangelistas, e tiveram os olhos abertos e disseram: queremos uma igreja presbiteriana, e todos os domingos eles se deslocam mais de uma hora de carro para vir congregar conosco, e essa família inteira, incluindo o casal, incluindo o irmão e os pais da esposa, estão fazendo preparação para batismo e profissão de fé. E daqui 5 pessoas, 5 adultos e 2 crianças. E daqui a mais alguns meses a gente vai ter o privilégio de batizar uma família inteira. Amém. Então, assim, são as coisas que Deus está fazendo e a gente só pode agradecer ao Senhor por poder estar vendo isso na linha de frente, por poder ver a obra dele. Então, minha palavra é: Deus está te chamando, aceite o desafio, aceite o chamado, procura a PMT, vai se preparar, vai se capacitar, procura a Emma, procura a Mônica, procura a turma do CFI e vai fazer aqui. Os pastores, inclusive, eu tenho uma palavra para os pastores. Queridos, às vezes a gente acha que chamar missionário para a igreja é só para se comprometer financeiramente. Eu digo isso porque eu sou pastor e eu já tive do outro lado da tela, né? A gente acha: não, se eu não vou chamar um missionário porque a igreja não pode ofertar. Irmãos, convidem missionários para ir para a igreja de vocês. Vocês estão forjando outros missionários. Vocês estão fazendo com que, porque sempre que um missionário conta o que Deus está fazendo, são outras pessoas que estão ouvindo, estão sendo despertadas para fazer a obra do Senhor. Então, convide missionários, leve missionários para falar na sua igreja, porque certamente Deus vai chamar pessoas também no meio do seu rebanho. E isso vai fazer com que o nome de Cristo seja engrandecido. Muito bom. Obrigada, pastor. Débora, você vai colocar cereja no bolo, hein? Então,
eu queria dizer que para aqueles que estão, querem, especialmente para aquelas esposas, a minha palavra agora vai para as esposas, que às vezes tem receio, a gente conhece algumas esposas que tiveram receio de acompanhar os maridos, e no momento Deus as chamou também, que abram o coração, porque Deus é o Deus que ele vai providenciar as coisas. Eu tinha muito medo, né? Como eu falei, para mim era muito difícil, eu não sou de família evangélica, meus pais não entendem missões, né? Para eles tudo é novo, por que que você vai deixar toda a sua carreira para sair? Por que você vai deixar toda a sua carreira para ser imigrante, para ir para um local que você hoje está falando com minha filha, eu não consigo expressar o que eu quero, eu não consigo defender as minhas opiniões ainda, porque eu tenho medo de ser mal interpretado. Né? Em português eu consigo defender, em português eu consigo falar, em português eu estudei muito, mas aqui eu estou fazendo a oitava série, o nono ano, né? E eu tenho ensino fundamental, né? Então, se você, mulher, tem o seu marido, e esse é o desejo dele, entenda que Deus me colocou como auxiliadora. Muitas vezes é difícil. Você olha para os seus filhos, para seus filhos e como eu olhei para a minha, né, que era já maiorzinha, e ela olhou para mim e fez quando a gente vai ter nossa casa. É difícil, assim. E naquela hora eu tive, como eu disse, tive vontade de me teletransportar para o Brasil. Mas se eu soubesse que Deus estava preparando a casa que Ele nos deu, a janela que eu abro quando eu acordo é zona rural. Eu abro uma janela e já vi ovelhas pastando. Então, assim, é algo belíssimo, entendeu? E como o Daniel disse, ver esse tipo de coisa acontecendo, ver Deus agindo, muitas vezes coisas que a gente ouvia os outros missionários contarem, e a gente vê assim, está acontecendo com a gente, e aí ouvir outros missionários, como disse Daniel, eu parei, eu fiz, é a nossa vez de passar. Isso vai, essa história não vai permanecer. Isso vai passar. Todo mundo passa, isso a gente vai passar. Então, isso de ter as nossas próprias experiências, não só de ouvir falar, né, como o Jó, é maravilhoso. E nossos filhos, de saber passar isso, hoje, deitar com o Sara e dizer, filha, você está vendo o que Deus está fazendo na nossa vida? Você está vendo que a gente orou e isso aconteceu? E parece que acontece mais quando a gente está no campo missionário, né? Porque a gente começa a depender mais de Deus, a nossa vida começa a depender mais de Deus. Isso é fantástico. É algo que talvez a gente não vivesse, as nossas filhas não vivessem, se a gente tivesse no Brasil. Não que seja menos estar no Brasil, mas parece que as coisas aqui se avolumam, né? Parece que a gente consegue ver mais Deus aqui. E mostrar isso às nossas filhas é meio que fazer com que elas enxerguem o agir de Deus maior dentro de casa, Muito dentro da bom. nossa casa, dentro da nossa família. Que joia! Nós queremos agradecer muito a participação de vocês. Vocês enriqueceram muita gente também. E com certeza você que está nos assistindo também, você que pensa assim, por que fulano não está aqui para ouvir, para assistir também? Essa live fica salva. Você vai poder compartilhar com aquele grupo de amigos, com a igreja, e podem conhecer um pouquinho mais esse casal de missionários e outros missionários também que estão aí na nossa playlist também em todas as plataformas, seja de áudio, vídeo também. Nós também salvamos no YouTube, no podcast, então você não vai ter desculpa para não compartilhar. Muito obrigada a você que esteve nos assistindo, que nos acompanhou até agora. Pedir Aqui só para você o que talvez fala poder essa só palavra aí, como é que ele é? O Maurício Pittori, agora não sei. Chacarata. Jaquerata. Está dizendo que foi um bom Um bom papo, papo. foi uma boa Opa, conversa. muito bom. Um dia então eu chego lá. Só, Muito obrigada, Deus só, abençoe gente, eu só grandemente. agradecer, E também os viu, nossos a pedidos você. de oração vão ficar também, nós vamos compartilhar aí com vocês, para que vocês possam também continuar orando, sem dúvida, a sua oração
é muito importante para que esse casal permaneça firme diante de outras situações que eles vão enfrentar, mas vocês não estão sozinhos, vocês são o braço da igreja, vocês são nossos braços aí na Itália, e que Deus fortaleça vocês. Aí eles pediram para a gente estar orando pela família, pela plantação de igreja em Asti, pelo avanço do trabalho missionário e pela equipe missionária na Itália. Depois nós vamos também colocar aí para que vocês não esqueçam de orar por essa família. Deus abençoe e até você que está nos assistindo, até o próximo bate-papo missionário da APMT.